Na noite de núpcias, o milionário viu o sangue na cama e descobriu que ela era virgem, mas o que ele fez depois, ninguém poderia imaginar. Inscreva-se no canal para conhecer o que aconteceu nessa história de tirar o fôlego. O helicóptero particular cortava o céu cinzento de São Paulo, oferecendo uma vista privilegiada da metrópole que se estendia até onde os olhos alcançavam. Eduardo Mendes ajustou o punho da camisa social italiana enquanto observava pela janela os prédios que levavam sua assinatura arquitetônica. Cada estrutura de concreto e vidro representava mais alguns milhões em seu patrimônio, mais algumas famílias que agora chamavam de lar os apartamentos que ele havia idealizado. "Senhor Mendes, chegamos", anunciou o piloto através do interfone, iniciando a descida em direção ao heliponto do edifício comercial mais luxuoso da Avenida Paulista. Eduardo respirou fundo, o ar-condicionado da aeronave contrastando com o calor abafado que sabia encontrar lá embaixo. Aos 35 anos, ele havia construído um império que poucos brasileiros conseguiam rivalizar. A Mendes Incorporações era sinônimo de luxo e exclusividade, e seu nome estava entre os mais respeitados e temidos do mercado imobiliário nacional. O pouso foi suave, como sempre. Eduardo desceu do helicóptero com passos firmes, ignorando o vento que bagunçava seus cabelos castanhos perfeitamente cortados. Sua secretária, Carla, já o esperava com uma pasta nas mãos e aquele sorriso profissional que ele conhecia há 5 anos. "Boa tarde, Eduardo." Sua reunião com os investidores japoneses foi reagendada para as 4. O relatório trimestral chegou e os números são ainda melhores que o esperado, ela disse, caminhando ao lado dele em direção aos elevadores privativos. "Quanto?" Eduardo perguntou, ajustando a gravata azul marinho, que combinava perfeitamente com seu terno. 17% de crescimento em relação ao trimestre anterior. O projeto do complexo residencial em Alphaville está vendendo mais rápido que o previsto. Eduardo sorriu, mas era um sorriso calculado sem calor. Sucesso era apenas um número em sua conta bancária, uma confirmação de que suas estratégias estavam funcionando. Ele havia aprendido há muito tempo que sentimentos eram obstáculos para quem queria chegar ao topo. O elevador subiu silenciosamente até o 40º andar, onde ficava seu escritório. As portas se abriram, revelando um ambiente que gritava poder. Móveis de couro italiano, obras de arte contemporânea brasileira e uma vista panorâmica de São Paulo que valia milhões. "Senhor Mendes", sua assistente administrativa, Marina, se aproximou com um copo de café preparado exatamente como ele gostava. Sua mãe ligou. Ela disse que é importante. Eduardo pegou o café e caminhou até a janela, observando o movimento incessante da cidade lá embaixo. Helena Mendes, sua mãe, era uma das poucas pessoas que ainda tentavam quebrar a barreira de gelo que ele havia construído ao redor do coração. "Diga que estou ocupado", ele respondeu sem se virar. "Ela disse que você responderia isso." Marina hesitou. Ela pediu para dizer que é sobre o aniversário de seu pai. Eduardo fechou os olhos por um momento. Seu pai, Antônio Mendes, havia falecido há 10 anos, deixando uma pequena construtora que Eduardo transformou no império atual. O aniversário de morte sempre trazia recordações que ele preferia manter enterradas. "Ligue para ela depois das 6, ele murmurou, voltando para sua mesa executiva de mogno. O resto da tarde passou em reuniões, números e decisões que movimentavam milhões. Eduardo operava como uma máquina bem azeitada, cada movimento calculado para maximizar lucros e minimizar riscos. Era assim que ele havia chegado onde estava, e era assim que pretendia continuar. Quando o relógio marcou 8 da noite, o escritório estava quase vazio. Eduardo afrouxou a gravata e serviu-se de um uísque escocês de sua coleção particular. A cidade ainda pulsava lá embaixo, mas ali, em sua torre de vidro, ele se sentia isolado do mundo. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo, seu melhor amigo e sócio. "Aniversário da Júlia hoje. Festa na cobertura. Você precisa sair desse escritório antes de virar múmia." Eduardo sorriu pela primeira vez no dia. Um sorriso genuíno. Ricardo era uma das poucas pessoas que ainda se atreviam a provocá-lo. Resquício de uma amizade que datava dos tempos de faculdade, quando Eduardo ainda permitia que as pessoas se aproximassem. "Estou famamjarira." A cobertura de Ricardo estava repleta de pessoas quando Eduardo chegou.
O apartamento duplex no Itaim Bibi respirava sofisticação, com sua decoração minimalista e vista deslumbrante da cidade. A festa de aniversário de Júlia, esposa de Ricardo, reunia a elite empresarial paulistana, políticos influentes e artistas renomados. Eduardo cumprimentou alguns conhecidos, trocou palavras vazias sobre negócios e economia e se dirigiu ao bar. Ele vestia um blazer azul marinho sobre uma camisa branca sem gravata, sua versão de roupa casual para eventos sociais. Finalmente decidiu aparecer. Ricardo se aproximou com 2 copos de champanhe. Júlia já estava achando que você tinha esquecido que ela existe. Nunca esqueceria da única mulher que conseguiu domar você. Eduardo respondeu, aceitando o champanhe. Onde ela está? Conversando com as amigas sobre a nova exposição no MASP. Você sabe como ela é com arte. Eduardo assentiu observando o ambiente. A festa estava animada, mas ele se sentia deslocado, como sempre acontecia nessas ocasiões. Sua vida social havia se tornado uma série de obrigações, encontros estratégicos disfarçados de diversão. Preciso de uma nova garçonete. Júlia se aproximou beijando o rosto de Eduardo. A empresa de eventos falhou novamente. Uma das meninas não apareceu. Eu resolvo isso. Ricardo pegou o celular, mas Eduardo o segurou pelo braço. Deixa assim. Uma pessoa a menos não vai fazer diferença. Vai sim, Júlia insistiu. Temos quase 100 convidados. Preciso de alguém para servir os canapés da cozinha. Foi então que Eduardo a viu. Isabela Santos atravessava o salão com uma bandeja de salgados, movendo-se com uma graça natural que contrastava com sua evidente nervosismo. Ela usava uma camisa branca simples e saia preta, o uniforme padrão da empresa de eventos, mas havia algo nela que chamava a atenção. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, revelando um rosto delicado de traços marcantes. Quando ela sorriu para um dos convidados, Eduardo sentiu algo estranho no peito. Quem é aquela? Ele perguntou, indicando Isabela com um movimento sutil da cabeça. Isabela, Júlia respondeu, estudante de arquitetura. Trabalha para a empresa de eventos há alguns meses. Por quê? Eduardo não respondeu. Seus olhos seguiram Isabela enquanto ela circulava pela festa, servindo os convidados com profissionalismo e simpatia. Havia uma pureza em seus gestos, uma sinceridade que ele raramente via em seu círculo social. Cuidado, Eduardo, Ricardo murmurou ao ouvido do amigo. Conheço esse olhar. Não sei do que está falando, Eduardo respondeu, mas continuou observando Isabela. Durante a próxima hora, Eduardo se pegou seguindo discretamente os movimentos dela. Isabela trabalhava com dedicação, sempre sorrindo, sempre atenta às necessidades dos convidados. Quando ela desapareceu na cozinha, Eduardo inventou uma desculpa e foi atrás. A cozinha estava em movimento constante. Isabela organizava uma nova bandeja de canapés com movimentos precisos e cuidadosos. Eduardo parou na porta, observando-a trabalhar. Com licença, Isabela disse, notando sua presença. Precisa de alguma coisa? Não, Eduardo respondeu entrando na cozinha. Apenas admirando seu trabalho. Isabela corou levemente. Obrigada, está sendo uma festa linda. Você está estudando arquitetura? Eduardo perguntou, aproximando-se da bancada onde ela trabalhava. Sim, na Mackenzie. Estou no 4º ano. Isabela continuou arrumando os salgados, mas Eduardo percebeu que ela estava mais tensa. E trabalha com eventos para pagar os estudos? Entre outras coisas, ela respondeu, finalmente olhando para ele. Desculpe, mas preciso voltar para a festa. Os convidados estão esperando. Eduardo assentiu, mas não saiu do caminho. Qual é seu nome completo? Isabela Santos, ela respondeu, segurando a bandeja. Com licença. Eduardo se afastou, permitindo que ela passasse. Mas enquanto Isabela retornava ao salão, ele ficou na cozinha pensando. Havia algo diferente nela, algo que o intrigava de uma forma que não sentia há anos. O resto da noite passou em um borrão. Eduardo tentou se concentrar nas conversas, nos negócios, nas futilidades sociais, mas seus olhos sempre procuravam Isabela. Quando a festa começou a se dispersar, ele percebeu que ela havia desaparecido. Já foi embora? Ele perguntou para Júlia. Quem? A Isabela. Júlia sorriu. Ah, sim. Ela sempre vai embora cedo. Precisa acordar cedo para as aulas. Eduardo assentiu, mas uma estranha sensação de perda o invadiu.
Ele havia conhecido centenas de mulheres, havia tido relacionamentos casuais com algumas das mulheres mais belas e sofisticadas do país, mas nenhuma havia despertado sua curiosidade como Isabela conseguiu em uma única noite. Quando finalmente chegou em casa, em sua cobertura em Moema, Eduardo se serviu de outro uísque e se posicionou na varanda, observando a cidade que nunca dormia. Pela primeira vez em anos, ele se sentia inquieto, como se algo importante tivesse escapado de suas mãos. Isabela Santos. O nome ecoava em sua mente enquanto ele terminava a bebida e se preparava para mais uma noite de sono solitário. Os próximos 3 dias foram uma tortura silenciosa para Eduardo. Ele tentou se concentrar nos negócios, nas reuniões, nos relatórios financeiros, mas a imagem de Isabela não saía de sua mente. Seus cabelos castanhos, o jeito delicado como ela segurava a bandeja, o rubor em suas bochechas quando ele havia falado com ela. Na quarta-feira de manhã, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo ele próprio. Ligou para Júlia. Eduardo, que surpresa! Tudo bem? A voz dela soou alegre do outro lado da linha. Júlia, preciso de uma informação. Aquela garçonete da sua festa, a Isabela... Ah, eu sabia! Júlia riu. Ricardo me deve R$ 50. Ele apostou que você não ia perguntar sobre ela. Vocês apostaram sobre mim? Eduardo perguntou irritado. Relaxa, foi brincadeira, mas confesso que fiquei curiosa. Você nunca demonstra interesse por ninguém assim. Eduardo respirou fundo. Só quero saber onde posso encontrá-la. Ela trabalha numa cafeteria perto da Mackenzie, Café em Livros, na Rua da Consolação. Mas, Eduardo... Júlia hesitou. Ela é diferente das mulheres do seu círculo. Não é do tipo que você costuma frequentar. Obrigado pela informação. Eduardo desligou antes que Júlia pudesse continuar com seus conselhos não solicitados. 2 horas depois, Eduardo estava estacionando sua BMW prata em frente ao Café em Livros. O estabelecimento era pequeno e aconchegante, com estantes de livros usados decorando as paredes e mesinhas de madeira espalhadas pelo ambiente. O aroma de café fresco e pão doce pairava no ar. Eduardo entrou sentindo-se estranhamente deslocado em seu terno de R$ 3.000. A clientela era formada principalmente por estudantes universitários, com seus notebooks abertos e pilhas de livros sobre as mesas. E então ele a viu. Isabela estava atrás do balcão, preparando um cappuccino. Ela usava um avental verde sobre uma blusa branca simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Quando ela sorriu para o cliente que recebia o café, Eduardo sentiu novamente aquela sensação estranha no peito. Ele se aproximou do balcão esperando sua vez na pequena fila. Isabela o notou quando ele estava a 2 pessoas de distância e sua expressão mudou. Surpresa, um pouco de nervosismo, mas também algo que poderia ser curiosidade. Boa tarde, Eduardo disse quando finalmente chegou sua vez. Um expresso, por favor. Claro, Isabela respondeu, suas mãos trabalhando com eficiência na máquina de café. Você estava na festa da Júlia, não é? Estava. Eduardo Mendes. Ele estendeu a mão e Isabela a apertou brevemente. Sua pele era macia e quente. Isabela Santos. Já nos conhecemos, na verdade. Ela colocou o café na frente dele. R$ 8. Eduardo pegou uma nota de 50. Fique com o troco. Não posso aceitar isso. Isabela empurrou a nota de volta. É muito. Considere uma gorjeta pelo excelente atendimento na festa. Isabela hesitou, mas acabou aceitando apenas uma nota de 10. Obrigada, você trabalha com o quê? Incorporação imobiliária. Mendes Incorporações. Os olhos de Isabela se arregalaram ligeiramente. Você é o Eduardo Mendes? O dono da empresa? Sou, ele respondeu notando como ela recuou instintivamente. Problema? Não, é só... Você é muito jovem para ter uma empresa tão grande. Eduardo sorriu. Trabalho duro compensa. Isabela, preciso de você aqui. Chamou uma mulher mais velha de dentro da cozinha. Já vou, dona Carmen. Isabela respondeu. Depois olhou para Eduardo. Desculpe, preciso trabalhar. Claro, talvez eu volte outro dia. Eduardo tomou o café lentamente, observando Isabela trabalhar. Ela se movia com a mesma graça que havia notado na festa, tratando cada cliente com atenção genuína. Quando terminou a bebida, ele se levantou para ir embora. Tchau, Isabela, ele disse, parando no balcão. Tchau, ela respondeu,
e por um momento seus olhos se encontraram. Eduardo saiu do café com uma sensação estranha. Havia algo em Isabela que o intrigava profundamente, algo que ia além da atração física. Ela era real, autêntica, tão diferente das mulheres superficiais que povoavam seu mundo. Isabela não conseguiu se concentrar no resto do dia. A aparição de Eduardo Mendes na cafeteria havia mexido com ela de uma forma que não conseguia explicar. Ela conhecia a reputação dele, tinha visto seu nome nos jornais, sabia que ele era um dos empresários mais ricos do país. Mas o homem que havia tomado café em sua mesa parecia diferente da imagem fria que ela tinha na cabeça. "Isabela, você está bem?" Dona Carmen, proprietária do café, se aproximou com expressão preocupada. "Você está estranha desde que aquele homem de terno foi embora." "Estou bem, Dona Carmen, só um pouco cansada." "Ele era bonito", comentou Patrícia, sua colega de trabalho. "E pelo jeito que se vestia, deve ter dinheiro." Isabela corou. "Não estou interessada." "Claro que não." Patrícia riu. "Por isso você ficou vermelha quando ele falou com você." O restante do turno passou devagar. Isabela servia cafés, organizava as estantes de livros e tentava não pensar em Eduardo, mas era inútil. Havia algo nos olhos dele, uma intensidade que a fazia se sentir exposta e curiosa ao mesmo tempo. Quando chegou em casa, um pequeno apartamento de 2 quartos em Santana, que dividia com a mãe, Isabela encontrou Maria Santos, preparando o jantar na cozinha minúscula. "Oi, mãe." Isabela beijou o rosto da mulher de 50 anos que havia criado 2 filhas sozinha. "Oi, filha. Como foi o trabalho?" "Normal." Isabela mentiu, indo para o quarto trocar de roupa. O apartamento era simples, mas aconchegante. Maria havia decorado com carinho, aproveitando cada centímetro do espaço pequeno. Fotos de família enfeitavam a estante e plantas verdes davam vida à sala. "Sua irmã ligou", Maria gritou da cozinha. "Conseguiu o estágio na empresa de publicidade." "Que bom!" Isabela sorriu genuinamente. Carla, 2 anos mais nova, estava cursando comunicação social e sempre foi a mais ambiciosa das 2 irmãs. Durante o jantar, Isabela tentou parecer normal, mas Maria a conhecia bem demais. "Aconteceu alguma coisa hoje?" ela perguntou, servindo mais arroz no prato da filha. "Por que pergunta?" "Você está diferente, mais pensativa." Isabela suspirou. Não adiantava mentir para a mãe. "Apareceu um homem na cafeteria hoje. Alguém que eu já tinha visto antes. E nada. Só. Ele é muito diferente de mim. Rico. Poderoso. Não sei por que estou pensando nele." Maria parou de comer e olhou para a filha. "Isabela, você é uma menina linda, inteligente e trabalhadora. Qualquer homem seria sortudo em ter sua atenção." "Não é isso, mãe. É que são mundos diferentes. Ele provavelmente nem se lembra de mim. Se ele apareceu na cafeteria, deve ter um motivo." Isabela balançou a cabeça. Deve ter sido coincidência. Mas no fundo ela sabia que não era. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao trabalho esperando que a rotina a ajudasse a esquecer Eduardo. Dona Carmen a colocou para organizar os livros novos que haviam chegado, uma tarefa que ela sempre gostava. Estava catalogando um exemplar de arquitetura quando ouviu a voz familiar. "Bom dia." Isabela ergueu os olhos e lá estava Eduardo, impecável em outro terno caro, mas desta vez com um sorriso mais relaxado. "Bom dia," ela respondeu, tentando controlar o nervosismo. "Outro expresso? Na verdade, pensei em algo diferente hoje. O que você recomenda?" Isabela hesitou. "Gosta de café doce?" "Nunca experimentei." "Então vou fazer um café com leite especial. Dona Carmen tem uma receita secreta." Enquanto Isabela preparava a bebida, Eduardo observou o ambiente com mais atenção. Havia algo acolhedor naquele lugar, uma autenticidade que contrastava com os ambientes sofisticados que frequentava. "Pronto." Isabela colocou a xícara na frente dele. "Espero que goste." Eduardo experimentou e sorriu. "Está delicioso. Qual é o segredo?" "Canela, baunilha e um toque de açúcar mascavo." Isabela respondeu, orgulhosa. "Aprendi com a Dona Carmen." "Você trabalha aqui há muito tempo?" 2 anos, desde que comecei a faculdade." Eduardo assentiu tomando outro gole. "E como é estudar arquitetura?" Os olhos de Isabela se iluminaram. "É desafiador, mas eu amo."
Sempre quis criar espaços que fizessem as pessoas se sentirem em casa. Interessante, Eduardo murmurou. Você já visitou algum dos meus empreendimentos? Isabela balançou a cabeça. São muito caros para mim. Gostaria de visitar? Posso mostrar um dos projetos. A pergunta a pegou desprevenida. Eu não sei. Por quê? Porque gostaria de saber sua opinião profissional. Eduardo respondeu, e havia sinceridade em sua voz. Isabela o estudou por um momento. Havia algo em Eduardo que a intrigava, uma vulnerabilidade por trás da fachada de empresário bem-sucedido. Talvez, ela disse finalmente. Quando? Que tal sábado? Posso buscar você. Prefiro encontrar você lá. Isabela respondeu rapidamente. A ideia de ele saber onde morava a deixava nervosa. Eduardo sorriu. Tudo bem. Vou mandar o endereço para você. Isabela pegou um guardanapo e anotou seu número de telefone. Quando suas mãos se tocaram brevemente durante a troca, ela sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Até sábado, então, Eduardo disse, terminando o café. Até sábado, Isabela respondeu, observando-o sair. Patrícia apareceu imediatamente ao lado dela. Isabela, você sabe quem é esse homem? Sei, Isabela suspirou. Eduardo Mendes. O empresário? O bilionário Eduardo Mendes? Patrícia quase gritou. Shh! Isabela olhou ao redor, verificando se alguém havia ouvido. Não é nada demais. Ele só vai me mostrar um projeto dele. Isabela. Patrícia segurou o braço da amiga. Você sabe que ele é conhecido por... Bem, por sair com muitas mulheres, né? Eu sei, Isabela respondeu, mas uma parte dela se perguntava se havia algo mais profundo em Eduardo do que as fofocas sugeriam. Quando chegou em casa naquela noite, Isabela ficou olhando para o guardanapo com o número de Eduardo. Estava se envolvendo com algo que poderia ser muito maior do que ela conseguia lidar, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se viva. O sábado chegou mais rápido do que Isabela esperava. Ela passou a manhã inteira escolhendo o que vestir, rejeitando praticamente todas as peças do seu guarda-roupa modesto. Finalmente, optou por uma blusa azul clara, calça jeans escura e sapatilhas confortáveis. Um visual simples, mas que a fazia sentir-se bem consigo mesma. O endereço que Eduardo havia enviado por mensagem era em Alphaville, um dos bairros mais nobres da região metropolitana de São Paulo. Isabela pegou 2 ônibus e um metrô para chegar lá. Uma viagem de quase 2 horas que a fez questionar sua decisão várias vezes. Quando finalmente chegou ao local, Isabela ficou impressionada. O empreendimento era um complexo residencial imenso, com torres elegantes de vidro e concreto que se erguiam em direção ao céu. Jardins bem cuidados, portaria sofisticada e uma sensação geral de luxo que ela nunca havia experimentado de perto. Eduardo a esperava na entrada, vestindo calça jeans escura e uma camisa social branca de mangas dobradas. Sem o terno formal, ele parecia mais jovem, mais acessível. Chegou bem? Ele perguntou, caminhando em direção a ela. Sim, obrigada, Isabela respondeu, tentando não parecer impressionada demais com o ambiente. Vamos? Eduardo a guiou em direção ao interior do complexo. Este é o Residencial Horizonte. Terminamos a construção há 6 meses. Enquanto caminhavam, Eduardo explicou os detalhes do projeto. Isabela escutava com atenção genuína, fazendo perguntas técnicas que o surpreenderam pela profundidade e conhecimento. Você realmente entende de arquitetura? Ele comentou, parando em frente a uma das torres. Espero que sim, já que pretendo me formar no ano que vem. Isabela sorriu. Eduardo a levou para conhecer um dos apartamentos modelo. Era um espaço de 200 metros quadrados, com 3 suítes, varanda gourmet e uma vista deslumbrante da cidade. Cada detalhe gritava sofisticação e dinheiro. É lindo, Isabela murmurou, caminhando até a janela do living. Deve custar uma fortuna. 2,5 milhões, Eduardo respondeu casualmente. Isabela se virou para ele, os olhos arregalados. Quanto? 2,5 milhões. É um dos menores da torre. Eduardo, Isabela balançou a cabeça. Isso é mais dinheiro do que eu vou ganhar na vida inteira. A honestidade crua de Isabela o atingiu como um soco. Eduardo estava tão acostumado com valores astronômicos que havia esquecido como eles soavam para pessoas normais. Me desculpe, ele disse, aproximando-se dela. Não pensei... Não precisa se desculpar.
Isabela respondeu, mas havia uma tristeza em seus olhos. São mundos diferentes mesmo. Eduardo sentiu um aperto no peito. Isabela, eu gostaria de te mostrar outro lugar. Onde? Meu primeiro projeto. Onde tudo começou. Eles saíram do complexo e entraram no carro de Eduardo, uma BMW que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em vários anos. Isabela ficou em silêncio durante o trajeto, observando a cidade pela janela. Eduardo a levou para um bairro mais simples, na zona leste de São Paulo. Ali, bem mais modesto, ficava um pequeno conjunto habitacional de 4 andares. Este foi meu primeiro projeto, Eduardo disse parando o carro. Habitação popular. 48 apartamentos de 50 metros quadrados. Isabela olhou para ele, surpresa. Você começou com habitação popular? Meu pai era pedreiro, Eduardo respondeu saindo do carro. Ele sonhava em dar casas dignas para famílias trabalhadoras. Quando ele morreu, eu prometi que continuaria o trabalho dele. Eles caminharam pelo pequeno complexo. As construções eram simples, mas sólidas e bem planejadas. Crianças brincavam no playground, e Isabela podia ver roupas estendidas nas varandas, plantas nos jardinzinhos, vida real pulsando em cada canto. É muito diferente do que você faz agora, Isabela observou. Sim, Eduardo murmurou. Mudei o foco quando percebi que prédios de luxo dão mais lucro. Você sente falta? A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo parou de andar e olhou para Isabela. Nunca ninguém me perguntou isso. E qual é a resposta? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Às vezes sim, às vezes sinto que perdi o propósito original. Isabela assentiu, compreendendo. Meu sonho é projetar casas para pessoas que realmente precisam. Não importa se não vou ficar rica com isso. Por que arquitetura? Eduardo perguntou genuinamente curioso. Porque uma casa é mais do que paredes e teto. É o lugar onde as pessoas constroem suas vidas, suas memórias. Quero fazer parte disso. Eduardo olhou para ela com uma expressão que Isabela não conseguiu decifrar. Havia algo em seus olhos, uma intensidade que a fazia se sentir exposta e desejada ao mesmo tempo. Quer almoçar? Ele perguntou subitamente. Onde? Conheço um lugar. Eduardo a levou para um pequeno restaurante familiar no mesmo bairro. Nada sofisticado, mas a comida era caseira e saborosa. Isabela relaxou gradualmente, conversando sobre seus estudos, sua família, seus sonhos. Sua mãe deve ser muito orgulhosa, Eduardo comentou depois que Isabela contou sobre como Maria trabalhava como faxineira para custear os estudos das filhas. Ela é minha heroína, Isabela respondeu com carinho. Criou 2 filhas sozinha, nunca se permitiu desanimar. E seu pai? Nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Não sinto falta. Eduardo assentiu, entendendo. Meu pai morreu quando eu tinha 25. Às vezes penso como seria se ele estivesse vivo para ver o que construí. Tenho certeza de que ele ficaria orgulhoso. Não sei, Eduardo murmurou. Ele queria que eu ajudasse pessoas, não que ficasse rico. Isabela estendeu a mão sobre a mesa e tocou brevemente a dele. Não é tarde para voltar às origens. O toque foi rápido, mas Eduardo sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Havia algo em Isabela que o desarmava completamente, que o fazia questionar escolhas que havia feito há anos. Isabela, ele disse, segurando a mão dela antes que ela a retirasse. Gostaria de te ver novamente. Eduardo, ela hesitou. Somos muito diferentes. Diferenças podem ser complementares. Isabela o estudou, vendo algo em seus olhos que ia além da atração física. Havia uma vulnerabilidade ali, uma necessidade que ela reconhecia. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas devagar. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Devagar. Desmantue. Nas semanas seguintes, Eduardo e Isabela começaram a se encontrar regularmente. Ele aparecia na cafeteria quase todos os dias, sempre pedindo bebidas diferentes, sempre encontrando motivos para conversar. Isabela, por sua vez, começou a esperar ansiosamente por suas visitas, mesmo tentando convencer a si mesma de que era apenas curiosidade. Eduardo a levou para conhecer outros projetos, sempre escolhendo lugares que sabia que a interessariam. Mostraram-se museus, galerias de arte, e ele descobriu que Isabela tinha uma visão aguçada sobre design e espaços. Ela, por sua vez,
Começou a ver além da fachada do empresário bem-sucedido, encontrando um homem que havia perdido o rumo em meio ao sucesso. Foi em uma tarde de quinta-feira que tudo mudou. Eduardo havia convidado Isabela para conhecer sua cobertura. Ela hesitou inicialmente, mas acabou aceitando, curiosa para ver como ele vivia. O apartamento era deslumbrante, com vista panorâmica da cidade e decoração minimalista de revista, mas Isabela percebeu que não parecia um lar. "É bonito", ela disse, caminhando até a varanda. "Mas parece um hotel." "Como assim?" Eduardo se aproximou, oferecendo uma taça de vinho. "Não tem personalidade. Não tem você." Eduardo riu, mas havia amargura no som. "Talvez seja porque eu não saiba mais quem sou." Isabela o olhou com atenção. "Eduardo, quando foi a última vez que você foi realmente feliz?" A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, observando a cidade lá embaixo. "Não lembro", ele respondeu finalmente. "Isso é triste." "É a vida", Eduardo deu de ombros. "Sucesso tem seu preço. Não precisa ser assim." Eduardo se virou para ela. "Isabela, você não entende. Meu mundo é feito de competição, de pessoas que querem algo de mim. Confiança é um luxo que não posso me dar." "Você confia em mim?" A pergunta o silenciou. Eduardo olhou para Isabela, para seus olhos sinceros, para a forma como ela o observava sem julgamento. "Estou começando a confiar", ele admitiu. Isabela se aproximou dele, colocando a taça de vinho sobre a mesa. "Então me deixe te ajudar a lembrar quem você é." "Como?" "Me conte sobre seus sonhos, os sonhos de verdade, não os planos de negócios." Eduardo respirou fundo. "Eu queria fazer a diferença. Queria que meu trabalho significasse algo além de dinheiro. E ainda pode. Não é tão simples assim." "Por que não?" Eduardo ficou irritado. "Porque eu tenho responsabilidades. Funcionários, investidores, compromissos. Não posso simplesmente mudar de direção porque estou tendo uma crise existencial." Isabela não recuou diante da irritação dele. "Ninguém está pedindo para você desistir de tudo, mas você pode encontrar um equilíbrio. Como você que trabalha em uma cafeteria para pagar a faculdade, que mora em Santana e demora 2 horas para chegar aqui?" Eduardo perguntou e imediatamente se arrependeu das palavras. Isabela empalideceu. "Você está certo. Eu não entendo seu mundo, e talvez seja melhor assim." Ela se dirigiu para a porta, mas Eduardo a segurou pelo braço. "Isabela, me desculpe. Eu não queria dizer isso." "Queria sim", ela respondeu, mas não tentou se soltar. "E talvez seja melhor assim. Vocês estão certos. Somos de mundos diferentes." "Não quero que sejamos de mundos diferentes", Eduardo disse, puxando-a para perto. "Quero que você faça parte do meu mundo. Eduardo, quero cuidar de você. Quero que você não precise se preocupar com dinheiro, com trabalho, com nada além de seus sonhos." Isabela balançou a cabeça. "Eu não quero ser cuidada. Quero ser respeitada." "Eu respeito você. Então respeite minha independência." Eduardo suspirou, soltando o braço dela. "Não sei como fazer isso. Estou acostumado a resolver problemas com dinheiro. Nem todos os problemas se resolvem com dinheiro." "Então me ensine", Eduardo pediu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que Isabela nunca havia escutado antes. Isabela o estudou por um momento. "Você realmente quer aprender?" "Sim." "Então vamos começar com algo simples. Quer jantar na minha casa amanhã? Minha mãe está doida para conhecer você." Eduardo hesitou. "Sua mãe sabe sobre mim? Sabe que existe um homem que me interessa. Não sabe sobre o dinheiro, sobre a empresa. Para ela você é apenas Eduardo. E se ela não gostar de mim, então você vai ter que conquistar a confiança dela." Isabela sorriu, como uma pessoa normal faria. Eduardo riu, um som genuíno. "Faz tempo que não preciso conquistar ninguém. Vai ser bom para você." "Tudo bem", Eduardo assentiu. "Mas preciso te avisar. Não sou muito bom com famílias normais." "Nós não mordemos", Isabela riu. "Prometo." Quando Isabela foi embora naquela noite, Eduardo ficou na varanda pensando. Pela primeira vez em anos, ele se sentia nervoso com algo que não tinha a ver com negócios. A perspectiva de conhecer a mãe de Isabela, de ser julgado por quem ele realmente era, e não pelo que possuía, era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Eduardo olhou para seu apartamento vazio e, pela primeira vez,
percebeu como Isabela tinha razão. Não era um lar. Era apenas um espaço caro e solitário. Ele queria mais do que isso. Queria o que Isabela representava: autenticidade, calor humano, uma conexão real. Mas primeiro, ele precisaria provar que merecia. Eduardo passou a sexta-feira inteira nervoso. Mudou de roupa 3 vezes, tentando encontrar algo que parecesse casual sem ser desleixado. Finalmente, optou por uma calça jeans escura, camisa social branca e sapatos casuais, o mais simples que seu guarda-roupa permitia. Ele chegou ao prédio de Isabela com 15 minutos de antecedência, carregando uma garrafa de vinho e um buquê de flores. O edifício era antigo, mas bem conservado, típico da classe média trabalhadora brasileira. Eduardo subiu os 3 lances de escada, seus passos ecoando no corredor azulejado. Quando tocou a campainha, Isabela abriu a porta quase imediatamente. Ela usava um vestido simples de algodão azul marinho que realçava seus olhos, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. "Você veio", ela disse sorrindo. "Pensei que eu pudesse fugir", Eduardo perguntou estendendo as flores. "Cogitei a possibilidade." Isabela riu, cheirando as rosas brancas. "Entre. Minha mãe está ansiosa para conhecer você." O apartamento era pequeno, mas acolhedor. As paredes eram decoradas com fotografias de família, plantas verdes ocupavam cada cantinho disponível e o cheiro de comida caseira pairava no ar. Eduardo se sentiu imediatamente deslocado, como se tivesse entrado em um mundo que havia esquecido que existia. "Mãe, este é o Eduardo", Isabela disse, guiando-o até a cozinha. Maria Santos se virou do fogão, limpando as mãos em um avental floral. Ela era uma mulher pequena e forte, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos perspicazes que imediatamente avaliaram Eduardo dos pés à cabeça. "Muito prazer, Dona Maria." Eduardo estendeu a mão, mas Maria o surpreendeu puxando-o para um abraço caloroso. "Nada de formalidade aqui, querido. Me chama de Maria mesmo", ela disse, afastando-se para olhá-lo melhor. "Isabela disse que você trabalha com construção?" Eduardo trocou um olhar rápido com Isabela. "Sim, senhora. Incorporação imobiliária." "Que bom! Sempre precisamos de mais casas para o povo brasileiro." Maria sorriu. "Senta aí, vou servir um cafezinho enquanto termino de preparar o jantar." Eduardo se sentou na pequena mesa da cozinha, observando Maria trabalhar com eficiência. Havia algo hipnotizante na forma como ela se movia, cada gesto econômico e cheio de propósito. "Eduardo, você tem família?" Maria perguntou, colocando uma xícara de café forte na frente dele. "Minha mãe. Meu pai faleceu há alguns anos." "Sinto muito." Maria se sentou do outro lado da mesa. "Deve ter sido difícil." "Foi", Eduardo respondeu, surpreso com sua própria honestidade. "Ele era meu herói. Os pais sempre são." Maria assentiu sabiamente. "Mesmo quando não estão mais aqui, eles continuam nos guiando, não é?" Eduardo sentiu um aperto na garganta. "Às vezes me pergunto se estou seguindo o caminho certo." "Se você está se perguntando isso, já é um bom sinal." Maria sorriu. "Homens que não questionam suas escolhas costumam estar no caminho errado." Isabela, que havia ficado quieta observando a conversa, se aproximou da mesa. "Mãe, deixa ele respirar um pouco." "Estou só conversando." Maria riu. "Faz tempo que não recebemos um rapaz bonito aqui em casa." Eduardo corou levemente. "A senhora é muito gentil." "Sou honesta", Maria corrigiu. "E posso ver por que minha filha gosta de você." "Mãe!" Isabela ficou vermelha. "O que foi?" "É a verdade." Maria se levantou para verificar o forno. "O assado está quase pronto." "Eduardo, você gosta de carne de panela?" "Gosto de tudo." Eduardo respondeu, e era verdade. Fazia anos que ele não comia comida caseira de verdade. Durante o jantar, Eduardo se viu relaxando gradualmente. Maria era uma excelente cozinheira e a conversa fluía naturalmente. Ela contou histórias da infância de Isabela, embaraçando a filha e fazendo Eduardo rir genuinamente. "Isabela sempre foi teimosa", Maria disse, servindo mais um pedaço de bolo caseiro para Eduardo. "Quando decidiu estudar arquitetura, eu disse que era uma profissão difícil para a mulher. Ela me olhou com aqueles olhos determinados e disse: 'Mãe, eu vou provar que você está errada.'" "E provou?" Eduardo perguntou, olhando para Isabela. "Ainda estou provando", Isabela respondeu, "mas estou chegando lá."
Ela é a primeira da família a fazer faculdade, Maria disse com orgulho evidente. Trabalha dia e noite para conseguir. Eduardo sentiu uma pontada de admiração. Deve ser difícil conciliar trabalho e estudos. Isabela assentiu. Mas vale a pena. Cada sacrifício que faço hoje é um investimento no meu futuro. E no futuro da família, Maria acrescentou. Isabela vai nos tirar dessa vida de aperreio. Mãe, nossa vida não é de aperreio, Isabela protestou. Somos felizes? Somos, mas não custa sonhar com algo melhor, Maria riu. Eduardo ficou em silêncio, observando a dinâmica entre mãe e filha. Havia uma cumplicidade ali, um amor incondicional que ele havia perdido há muito tempo. Sua própria mãe, Helena, o amava, mas seus encontros eram sempre formais, distantes. Eduardo, você está bem? Isabela perguntou, notando sua expressão pensativa. Estou, ele respondeu. Só admirando vocês duas. É bonito ver uma família tão unida. A união é o que nos mantém fortes, Maria disse seriamente. Quando não temos dinheiro, temos amor. E isso vale mais do que qualquer tesouro. Eduardo sentiu um nó na garganta. A senhora tem razão. Depois do jantar, Maria insistiu que Eduardo não ajudasse a lavar a louça. Você é visita, querido. Isabela, leva ele para ver suas plantas na varanda. A varanda era minúscula, mas Isabela havia transformado o espaço em um pequeno jardim. Vasinhos com ervas e flores ocupavam cada cantinho, criando um refúgio verde no meio da cidade cinzenta. É lindo, Eduardo disse, tocando delicadamente uma folha de manjericão. Meu projeto pessoal. Isabela sorriu. Quando estou estressada, venho aqui cuidar das plantas. Você tem mãos de fada, Eduardo murmurou, observando como ela ajeitava carinhosamente os vasos. Aprendi com minha mãe. Ela sempre diz que plantas precisam de carinho para crescer, como pessoas. Eduardo se aproximou dela. Isabela, obrigado por hoje. Por quê? Por me mostrar como é uma família de verdade. Fazia tempo que eu não me sentia em casa. Isabela se virou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Você sempre será bem-vindo aqui. Mesmo sabendo quem eu sou, o que eu represento. Você é Eduardo, o homem que gosta de café doce, que questiona suas escolhas, que ainda sente falta do pai. Isso é mais importante do que qualquer conta bancária. Eduardo levantou a mão e tocou delicadamente o rosto de Isabela. Como você consegue ver através de mim tão facilmente? Porque eu escolho ver o homem, não a fachada. Eduardo se inclinou lentamente, dando tempo para Isabela recuar se quisesse, mas ela não recuou. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo parasse por um momento. O beijo foi suave, hesitante no início, depois mais intenso, carregado de todos os sentimentos que haviam crescido entre eles nas últimas semanas. Quando se separaram, Eduardo encostou a testa na dela. Isabela, eu sei. Ela sussurrou. Eu também sinto. 2 semanas se passaram desde o jantar na casa de Isabela, e Eduardo se viu completamente transformado. Ele ainda comandava sua empresa com a eficiência de sempre, mas algo fundamental havia mudado dentro dele. Isabela havia se tornado o centro de seus pensamentos, a razão pela qual ele acordava ansioso todas as manhãs. Eles se encontravam quase todos os dias. Eduardo levava Isabela para lugares que ela nunca havia visitado, e ela o levava para descobrir a simplicidade da vida comum. Caminhadas no parque, sessões de cinema, conversas intermináveis sobre sonhos e medos. Para Eduardo, cada momento era uma revelação. Foi em uma sexta-feira à noite que tudo mudou. Eduardo havia convidado Isabela para jantar em seu apartamento. Ele mesmo cozinhou, seguindo uma receita que havia aprendido assistindo vídeos no YouTube. O resultado não foi perfeito, mas Isabela ficou tocada pelo esforço. Você cozinhou para mim, ela disse, experimentando o risoto ligeiramente salgado. Tentei, Eduardo riu. Não ficou muito bom. Ficou feito com carinho. É isso que importa. Depois do jantar, eles se sentaram no sofá, conversando sobre os planos de Isabela para quando se formasse. Eduardo a observava falar, fascinado pela paixão em seus olhos quando ela descrevia seus projetos futuros. Quero fazer casas que sejam lares de verdade, ela dizia, gesticulando animadamente. Não importa se são grandes ou pequenas,
Importa que as famílias se sintam felizes nelas. Você vai conseguir, Eduardo disse, tocando o rosto dela. Você tem um dom especial. Como você pode ter tanta certeza? Porque você transformou minha vida só de estar nela. Isabela o olhou com intensidade. Eduardo, eu te amo, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a facilidade das palavras. Eu te amo, Isabela. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também te amo. O beijo que veio a seguir foi diferente de todos os outros, carregado de promessas, de necessidade, de uma paixão que havia crescido gradualmente e agora explodia entre eles. Eduardo a puxou para mais perto, sentindo o coração bater descompassado. Isabela, ele murmurou contra seus lábios. Eu te quero. Eu também te quero. Ela respondeu, a voz embargada de emoção. Eduardo se levantou estendendo a mão para ela. Tem certeza? Isabela assentiu, entrelaçando os dedos nos dele. Tenho certeza. Ele a guiou até o quarto, cada passo carregado de antecipação. O ambiente estava suavemente iluminado pela luz da cidade que entrava pela janela panorâmica. Eduardo parou diante dela, acariciando seu rosto com ternura. Eu nunca senti isso antes, ele confessou. Você é diferente de todas as mulheres que conheci. Como assim? Você me faz querer ser um homem melhor. Isabela sorriu, levando as mãos ao primeiro botão da camisa dele. Você já é um homem bom, Eduardo. Só precisava lembrar disso. Eles se despiram lentamente, cada peça de roupa revelando mais da vulnerabilidade que compartilhavam. Eduardo explorou o corpo de Isabela com reverência, como se ela fosse feita da coisa mais preciosa do mundo. Você é linda, ele sussurrou, beijando o pescoço dela. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que surpreendeu ambos. Eduardo foi cuidadoso, atento a cada reação de Isabela, querendo que ela sentisse o mesmo prazer avassalador que ela provocava nele. Isabela se entregou completamente, permitindo que Eduardo a levasse a lugares que ela nunca havia explorado. Cada toque, cada beijo, cada sussurro de amor intensificava a conexão entre eles. Foi quando Eduardo viu o sangue nas lençóis que o mundo parou. Ele se afastou abruptamente, olhando para Isabela com expressão de choque. Isabela, você era virgem, ela completou, corando intensamente. Era minha primeira vez. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Isabela havia lhe dado algo precioso, único, irreversível. Ele se sentiu simultaneamente honrado e aterrorizado pela responsabilidade. Por que não me disse? Ele perguntou, a voz rouca de emoção. Por que não importava para mim? Eu queria que fosse você. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Todas as mulheres que havia conhecido eram experientes, sabiam exatamente o que queriam dele. Isabela havia se entregado com uma pureza que o deixava sem palavras. Isabela, ele a puxou para seus braços, beijando-a com uma ternura desesperada. Você é incrível. Foi bom para você? Ela perguntou insegura. Foi perfeito, Eduardo respondeu, e nunca havia sido tão sincero em sua vida. Você é perfeita. Eles passaram o resto da noite entrelaçados, conversando baixinho, compartilhando segredos e medos. Eduardo contou para Isabela sobre sua solidão, sobre como havia construído muros ao redor do coração para se proteger. Isabela falou sobre seus sonhos, sobre o medo de não ser boa o suficiente para o mundo dele. Você é mais do que boa o suficiente, Eduardo murmurou, acariciando os cabelos dela. Você é tudo que eu não sabia que precisava. Quando Isabela adormeceu em seus braços, Eduardo ficou acordado por horas observando-a dormir. A marca do sangue nos lençóis era como uma declaração silenciosa. Ela havia escolhido ele. Dentre todos os homens do mundo, Isabela havia escolhido Eduardo para ser o primeiro, para ser especial. Pela primeira vez em sua vida adulta, Eduardo sentiu medo. Não medo de perder dinheiro ou negócios, mas medo de não ser digno do presente que havia recebido. Isabela havia se entregado a ele com uma confiança absoluta, e Eduardo sabia que isso mudava tudo. Ele não era mais apenas um homem rico procurando por distração. Ele estava perdidamente apaixonado por uma mulher que havia transformado seu mundo. E agora, ele tinha que decidir o que fazer com esse amor. Eduardo beijou delicadamente a testa de Isabela,
e tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Ele ia lutar por ela, ia provar que merecia o amor que ela havia lhe dado. Mesmo que isso significasse mudar completamente quem ele era. Eduardo acordou antes de Isabela, observando-a dormir pacificamente em seus braços. A luz suave da manhã iluminava seu rosto sereno, e ele se viu tomado por uma emoção tão intensa que chegava a doer. A revelação da noite anterior havia mudado algo fundamental dentro dele. Isabela não era apenas a mulher que amava. Ela era a mulher que havia confiado nele completamente, entregando-se de corpo e alma. Quando Isabela abriu os olhos e sorriu para ele, Eduardo sentiu seu coração acelerar. "Bom dia", ela murmurou, aninhando-se mais em seus braços. "Bom dia, meu amor", Eduardo respondeu, beijando seus cabelos. "Como você está se sentindo?" "Feliz", Isabela respondeu sem hesitar. "E você?" "Transformado", Eduardo disse, e era a pura verdade. Eles tomaram café da manhã juntos na varanda, Isabela usando uma das camisas de Eduardo, que ficava enormes nela. Eduardo não conseguia parar de olhá-la, como se tentasse gravar cada detalhe na memória. "Eduardo, preciso te contar uma coisa", Isabela disse, mexendo nervosamente na xícara de café. "O que foi?" ele perguntou imediatamente alerta. "Ontem, antes de vir aqui, conversei com minha mãe sobre nós." Eduardo sentiu um frio na barriga. "E o que ela disse?" "Ela me perguntou se eu sabia no que estava me metendo, se eu tinha certeza de que você me amava de verdade e não estava apenas se divertindo." Eduardo se inclinou na cadeira pegando as mãos de Isabela. "E o que você respondeu?" "Que eu confiava em você, que acreditava no que sentia quando estava comigo." "Isabela, olha para mim", Eduardo disse, esperando que ela erguesse os olhos. "Eu nunca brinquei com você. O que sinto é real, é verdadeiro. Você mudou minha vida completamente." "Eu sei." Isabela sorriu. "Minha mãe também viu isso em você. Ela disse que nunca me viu tão feliz." Eduardo respirou aliviado. "Sua mãe é uma mulher sábia." "É, e ela tem uma proposta para você." "Como assim?" Isabela riu. "Ela quer te ensinar a fazer brigadeiro. Disse que todo homem brasileiro deveria saber fazer brigadeiro para a mulher que ama." Eduardo gargalhou. "Sua mãe é incrível. Claro que aceito." O fim de semana passou como um sonho. Eduardo cancelou todos os compromissos sociais e de trabalho, algo inédito em sua vida, para ficar com Isabela. Eles caminharam por parques, assistiram filmes, cozinharam juntos, e Eduardo descobriu prazeres simples que havia esquecido que existiam. Na segunda-feira, Eduardo chegou ao escritório com uma energia diferente. Carla, sua secretária, notou imediatamente. "Você está diferente", ela comentou, entregando a agenda do dia. "Como assim?" "Mais leve. Aconteceu alguma coisa boa?" Eduardo sorriu. "Aconteceu, sim." Durante a manhã, Eduardo se pegou pensando em Isabela constantemente. Como ela estaria na faculdade? Será que estava conseguindo se concentrar nas aulas? Ele queria ligar, mandar mensagens, mas não queria parecer possessivo. Foi durante uma reunião com investidores que Eduardo teve uma epifania. O grupo discutia um novo projeto de luxo. Torres residenciais que custariam fortunas e seriam acessíveis apenas para a elite. Eduardo ouvia os números, os lucros projetados, e pela primeira vez em anos se sentiu vazio. "Eduardo, você está bem?" perguntou um dos investidores. "Parece distante." "Desculpem." Eduardo se recompôs. Estava pensando em algo. "No projeto?" Eduardo hesitou. "Na verdade, estava pensando se não deveríamos considerar também projetos de habitação popular. Habitação de qualidade para famílias trabalhadoras." O silêncio na sala foi constrangedor. Os investidores se entreolharam, claramente confusos. "Eduardo", Ricardo se manifestou, "você sabe que a habitação popular não dá o retorno que nossos investidores esperam." "E se não se tratar apenas de retorno financeiro?" Eduardo perguntou. "E se tratar de retorno social?" "Você está falando sério?" Um dos investidores perguntou incrédulo. "Estou", Eduardo respondeu, surpreso com sua própria convicção. "Talvez seja a hora de lembrarmos por que entramos neste negócio originalmente." A reunião terminou com os investidores claramente desconfortáveis e Eduardo com uma certeza crescente de que precisava fazer mudanças em sua vida profissional. À tarde,
Eduardo foi procurar Isabela na faculdade. Ele a encontrou na biblioteca, debruçada sobre projetos arquitetônicos, completamente concentrada. Por um momento, ele ficou observando-a trabalhar, admirando sua dedicação. "Com licença", ele disse baixinho, aproximando-se da mesa. Isabela ergueu os olhos e sorriu. "Eduardo, o que você está fazendo aqui?" "Queria te ver", ele disse, sentando-se ao lado dela. "E queria te fazer uma proposta." "Que tipo de proposta?" Eduardo respirou fundo. "Que tal se trabalharmos juntos?" "Como assim?" "Estou pensando em retomar os projetos de habitação popular. Gostaria que você me ajudasse." Isabela o olhou com surpresa. "Sério? Muito sério. Você tem a visão que eu perdi. Você lembra por que construir casas é importante?" Isabela fechou os livros, dando atenção total a Eduardo. "Isso mudaria muito sua empresa." "Mudaria. E talvez seja exatamente o que ela precisa." "E os investidores?" "Vou encontrar investidores que compartilhem dessa visão. Ou vou usar meu próprio dinheiro." Isabela segurou as mãos dele. "Eduardo, tem certeza disso? É uma decisão muito grande." "Tenho certeza", Eduardo respondeu. "Você me fez lembrar quem eu queria ser quando comecei. Quero ser esse homem para você, para mim mesmo." Isabela se inclinou e o beijou suavemente. "Eu te amo. Eu também te amo. Mais do que imaginei ser possível." Quando saíram da biblioteca, Eduardo se sentia como um homem novo. Havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também um novo propósito. Isabela havia despertado nele não apenas paixão, mas também a vontade de ser melhor, de fazer a diferença. Eles caminharam de mãos dadas pelo campus da universidade, planejando o futuro. Eduardo falava sobre os projetos que gostaria de desenvolver, e Isabela contribuía com ideias inovadoras e sustentáveis. "Sabe o que mais me emociona?" Eduardo disse, parando debaixo de uma árvore. "O quê?" "A ideia de construirmos algo juntos. Não apenas prédios, mas uma vida." Isabela sorriu, os olhos brilhando de emoção. "Uma vida construída sobre amor e propósito." "Exatamente." Eduardo a puxou para mais perto. "E se começássemos agora?" "Como?" "Case comigo, Isabela." A proposta saiu naturalmente, como se Eduardo soubesse desde sempre que esse momento chegaria. Isabela o olhou com surpresa, mas nos olhos dela ele viu a resposta antes mesmo dela falar. "Eduardo, eu sei que é cedo. Eu sei que somos de mundos diferentes, mas eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida." Isabela tocou o rosto dele, lágrimas de felicidade correndo por suas bochechas. "Sim, sim, sim, eu caso com você." Eduardo a pegou no colo e a girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Ali, debaixo daquela árvore no campus da universidade, eles selaram não apenas um compromisso amoroso, mas uma parceria que transformaria não apenas suas vidas, mas também as vidas de muitas famílias que ainda teriam lares construídos por eles. 6 meses depois, Eduardo e Isabela estavam em pé no canteiro de obras de seu primeiro projeto conjunto. O Residencial Esperança era um complexo de habitação popular que combinava qualidade, sustentabilidade e beleza arquitetônica. Isabela havia projetado apartamentos compactos, mas funcionais, com áreas verdes comunitárias e espaços de convivência que fortaleciam os laços entre os moradores. "Ainda não acredito que conseguimos", Isabela disse, observando os operários colocando as últimas telhas. "Conseguimos porque lutamos juntos", Eduardo respondeu, abraçando-a por trás. E este é apenas o começo. A transformação na vida de Eduardo havia sido radical. Ele manteve a empresa de luxo, mas agora dedicava 40% de seus recursos e energia para projetos sociais. Alguns investidores tradicionais haviam se afastado, mas novos parceiros apareceram interessados em investimentos com impacto social. "Senhor Eduardo, senhora Isabela", aproximou-se o engenheiro responsável pela obra. "Querem dar uma olhada no apartamento modelo?" "Claro", Eduardo respondeu. Eles entraram no apartamento de 65 metros quadrados que abrigaria uma família de 4 pessoas. Isabela havia maximizado cada centímetro, criando ambientes integrados que pareciam maiores do que realmente eram. A cozinha americana se conectava perfeitamente com a sala, e uma varanda pequena, mas charmosa, dava a sensação de amplitude. "É perfeito", Eduardo murmurou,
observando os detalhes. Cada família que morar aqui terá um lar de verdade, Isabela disse, tocando carinhosamente a bancada da cozinha. Não apenas um lugar para dormir. Eduardo a observou, ainda se maravilhando com a mulher que havia transformado sua vida. Isabela estava radiante, realizada, fazendo exatamente o que sempre sonhara. Sua barriga já mostrava os primeiros sinais da gravidez que descobririam na semana seguinte. Isabela, ele disse, puxando-a para mais perto. Que foi? Obrigado. Por quê? Por me salvar de mim mesmo, por me mostrar que sucesso real não se mede apenas em dinheiro. Isabela sorriu, tocando o rosto dele. Você me salvou também. Me mostrou que posso sonhar grande sem perder minha essência. E agora? Agora construímos nosso futuro, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Eduardo a beijou suavemente, ali no meio do apartamento, que representava tudo pelo que haviam lutado juntos. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas ali dentro eles haviam encontrado sua paz. Senhor Eduardo, o engenheiro chamou discretamente. Chegou a primeira família para conhecer o apartamento. Eduardo e Isabela saíram para receber a família Silva. João, pedreiro de 35 anos, sua esposa Carmen, enfermeira, e seus 2 filhos pequenos. Quando Carmen viu o apartamento, começou a chorar. É lindo, ela sussurrou. Nunca imaginei que poderia morar em um lugar assim. Vocês merecem, Isabela disse, tocando o braço da mulher. Toda família merece um lar bonito e digno. Eduardo observou a cena, sentindo uma satisfação profunda que nunca havia experimentado com seus projetos de luxo. Ali estava o verdadeiro retorno do investimento. Famílias felizes, vidas transformadas, sonhos realizados. Quando voltaram para casa naquela noite, Eduardo e Isabela se sentaram na varanda, contemplando a cidade. Eles agora moravam em um apartamento menor, mais aconchegante, que Isabela havia decorado com o carinho que Eduardo nunca soubera que um lar poderia ter. Eduardo, Isabela disse, pegando sua mão. Sim, tenho uma novidade para você. Que novidade? Isabela sorriu, colocando a mão dele sobre sua barriga. Vamos ter um bebê. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, um sorriso imenso se espalhou por seu rosto. Sério? Descobri hoje de manhã. Queria contar no lugar especial, no nosso primeiro projeto juntos. Eduardo a pegou no colo, girando-a cuidadosamente. Isabela, eu te amo tanto. Eu também te amo. E amo a vida que estamos construindo juntos. Nosso filho vai crescer vendo que é possível fazer a diferença no mundo. E vai crescer sabendo que foi feito com muito amor. Eduardo depositou Isabela delicadamente no chão e se ajoelhou, beijando sua barriga ainda pequena. Oi, pequenino. Papai já te ama muito. Isabela riu, acariciando os cabelos dele. Vai ser um bebê muito sortudo. Não mais sortudo do que eu. Eduardo se levantou, abraçando-a. Você e essa criança são tudo o que eu preciso para ser feliz. Eles ficaram ali abraçados, observando as luzes da cidade que haviam decidido transformar, um projeto de cada vez. Eduardo, que um dia havia sido apenas um homem rico e solitário, agora era um homem realizado, cercado de amor e propósito. Isabela, que havia sonhado em fazer a diferença através da arquitetura, agora sabia que seu maior projeto havia sido transformar o coração do homem que amava, mostrando a ele que verdadeiro sucesso se media não pelo que se acumulava, mas pelo que se construía para os outros. E ali, naquele apartamento cheio de amor, com a cidade estendida a seus pés e um futuro brilhante pela frente, eles souberam que haviam encontrado algo mais precioso do que qualquer fortuna. Haviam encontrado um ao outro, e juntos haviam descoberto o verdadeiro significado da palavra lar.